A entrevista de Glauber Rocha com Zé Rufino, o matador de Corisco. Como um grande apreciador da sétima arte e um curioso sobre a história do cangaço, seria inevitável que um dia eu viesse a assistir às obras cinematográficas de Glauber Rocha, onde este baiano utilizou o cangaço como parte de suas temáticas. Obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, se não foram os primeiros filmes a mostrar este fenômeno de banditismo, certamente foram películas marcantes, principalmente fora do Brasil. Eu sempre me perguntei de onde veio a inspiração para Glauber Rocha ter criado estas obras. Perguntava-me que tipo de envolvimento ele teve com livros clássicos sobre o assunto. Ou quantas outras películas cinematográficas sobre o cangaço marcaram a sua mente para realizar estes trabalhos. Um tempo atrás chegou às minhas mãos a edição número 30, da revista da USP, onde nas páginas 290 a 306, a professora Josete Monzani, da Universidade Federal de São Carlos, traz um interessante artigo intitulado Glauber e a Cultura do Povo e encontrei uma parte da resposta que desejava. Glauber jornalista. A acadêmica aponta que para Glauber Rocha realizar as suas obras ele teria reunido um levantamento da visão popular do cangaço. O cineasta teria utilizado cordéis, recortes de jornal e cantigas para compor personagens marcantes como Corisco, interpretado por Tom Bastos e Antônio das Mortes, conduzido pelo ator Maurício do Valle. Além do material documental, a autora do artigo apontava que Glauber Rocha utilizou de entrevistas para criar seus trabalhos. Mas que entrevistas eram estas? Então descobri que em 1960, o irrequieto Glauber Rocha, então com 21 anos de idade, enfrentou os ainda duros trajetos em direção à cidade baiana de Jeremoabo, como repórter do Jornal Diário de Notícias, de Salvador, onde realizou uma interessante entrevista com um dos mais eficientes caçadores de cangaceiros, o oficial da polícia baiana José Rufino. Achei que realmente eu precisava ler este material. Havia no artigo da professora uma reprodução fotográfica da reportagem do Jornal Diário de Notícias. Mas, infelizmente, como é comum em obras de cunho acadêmico, a foto estava com uma resolução tão ridícula que impossibilitava a visualização. Assim desisti de conhecer momentaneamente um pouco mais daquele trabalho. Entretanto, mesmo sem ter acesso ao material, achei fantástico descobrir que Glauber havia largado o conforto da beira-mar de Salvador e encarou poeira, sol, desconfiança e inúmeras dificuldades para entrevistar o próprio José Rufino, ou Zé Rufino, o comandante de volante que matou o cangaceiro Corisco. Um início com muita desconfiança. Tempos depois fui a Salvador, cidade que adoro, onde tive a oportunidade de procurar com calma o exemplar do Jornal Diário de Notícias e finalmente foi possível ler e digitalizar a dita reportagem. Chama logo a atenção no texto que Glauber não seguiu para este trabalho jornalístico com no máximo um fotógrafo, como seria de esperar na função de repórter. Ele foi a Jeremoabo com mais 3 amigos. Além do futuro diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, estavam juntos o cineasta Trigueirinho Neto, um paulista radicado na Bahia que naquele ano lançaria seu único longa-metragem, Bahia de Todos os Santos. Outro membro era o ator Geraldo Del Rey, um baiano da cidade de Ilhéus, que em 1960 já tinha participado de 2 trabalhos cinematográficos e era considerado um dos mais promissores atores que atuavam no chamado ciclo baiano de cinema. Finalmente entre os membros da comitiva de Glauber em Jeremoabo estava o jovem acadêmico Antônio Guerra. Enfim, depois de tudo que Rufino havia feito na vida de caçador e matador de cangaceiros, receber a visita de um grupo de 4 homens desconhecidos, certamente faria esse policial imaginar que aquilo poderia ter mais jeito de ser uma emboscada do que uma entrevista. A desconfiança foi desfeita e quando Glauber falou que tinha como um amigo comum do antigo lutador das Caatingas, um membro da família Sá, de forte influência e tradição política na região de Jeremoabo. A partir daí o guerreiro sertanejo deu confiança, nas palavras de Glauber, e desandou a contar sua incrível história. Rufino é descrito como sendo alto, queimado pelo fogo do sol nordestino, corpo rijo, dobrando a casa dos 50 anos. Foram encontrar a lendária figura na salinha de sua casa, de calça, paletó sem gravata e fumando um cigarro atrás do outro. Afirmou o irrequieto cineasta que Zé Rufino era um homem bem estabelecido em Jeremoabo, com boas fazendas e 2.000 cabeças de gado. O cineasta nascido em Vitória da Conquista afirmou que a patente do pernambucano Zé Rufino era de major, assim o designou durante toda a entrevista. E o major foi logo adiantando que,
Conheço esse mundo com a palma da mão. Tirava 18 léguas na perna e nunca soldado meu se deitou para fazer o fogo. A briga era em pé e eu gostava de lutar com o velho Lampião, cuja sombra lendária continua a desfilar pelas serras e campos do Nordeste. Um repórter, ou diretor de cinema. Apesar de fazer a função de repórter, Glauber sempre foi um cineasta e nas letras da reportagem ele já qualificava Zé Rufino como um ator perfeito. A conversa fluía aberta e franca e o entrevistador viajava com a mente de cineasta diante da verdadeira lenda viva. Para ele, a narrativa de Zé Rufino foi totalmente realizada na melhor linguagem de um autêntico western e deixaria um John Ford suspirando de emoção. Esta emoção vinha principalmente da qualidade do narrador. Rufino descrevia os combates com voz vibrante, repassando detalhes dos campos de luta, narrando biografias e voltando sem receio a um passado em que muito sangue jorrou no sertão. Interessante foi que Zé Rufino descreveu que na sua juventude detestava a polícia e os policiais. Comentou que isso se devia à violência que alguns militares praticavam de forma desenfreada contra os civis. Por conta desta opinião, mesmo tendo vários parentes como membros do aparato de segurança do Estado, Rufino quase chegou a fazer parte do bando de Lampião, cujo nome real era Virgulino Ferreira da Silva. Para o antigo guerreiro havia uma admiração pelo seu maior inimigo, que Rufino descreveu como sendo magro, boa estatura, sempre de óculos, com uma lágrima escorrendo no olho quase cego e usando 2 galões de capitão nos ombros. Ele narrou que em algumas ocasiões se encontrou com o Lampião frente a frente. Em um destes momentos, quando o chefe cangaceiro estava acompanhado com cerca de 80 homens, Lampião chamou Rufino para lhe acompanhar pela 3ª vez. O convite foi assim descrito. Rufino, já 2 vezes lhe chamei para ser meu cabra e você nunca quis. Agora é hora, Rufino. Rufino afirmou que em um primeiro momento recusou, mas viu que Lampião não havia gostado nada de sua decisão. Para sair daquela situação disse que seguiria com o rei do cangaço, mas não naquele momento. Informou que tinha uns negócios para resolver junto à sua mãe. Por incrível que pareça, a demonstração de responsabilidade de Rufino em relação à sua genitora fez o cangaceiro refrear seu ímpeto e Lampião deixou o jovem seguir seu caminho. O ex-militar afirmou a Glauber que o grupo partiu devagar, com Lampião transmitindo ordens aos seus chefes de subgrupos para que partissem ordenadamente, tal como uma força militar tradicionalmente organizada. O próximo encontro entre os 2 valentes pernambucanos seria de fuzil na mão e cada um do seu lado mandando bala. Guerra nas Caatingas. Glauber Rocha recordou, sem referenciar, o paraibano José Lins do Rego, que dizia que no Nordeste daqueles tempos quem não era cangaceiro, soldado, ou beato, padecia na seca, ou sofria de fome, ou de violência. Rufino afirmou que preferiu ser policial a cangaceiro, pois estes faziam miséria com o povo, tendo o fuzil na mão e o nome de Deus na boca. Narrou sem desassombro que deu muito prejuízo ao Lampião e seus cangaceiros, pois quando pegava um deles cortava a cabeça, botava num saco e trazia nas costas para Jeremoabo. Afirmou que nesta época a cidade baiana tinha cerca de 800 policiais de prontidão. Segundo o ex-militar, Lampião esteve em uma serra próxima, mas não entrou em Jeremoabo. Quando saía para a luta, Rufino afirmou que sempre à frente de sua volante de policiais seguia o rastejador Ben-TV, que nunca perdia o rastro. Havia longas caminhadas, com os espinhos dilacerando tudo, rasgando roupas, mas logo que a volante topava com os cangaceiros a luta era dura. Para Rufino seus soldados deveriam de lutar em pé, mesmo que fosse a 5 metros de distância dos oponentes. Tinham de mostrar valentia, pois os inimigos eram fortes, conheciam o terreno e nos confrontos os cangaceiros pareciam fantasmas saltando para fugir das balas, com as suas cabeleiras voando. Em uma ocasião, no meio da refrega violenta, um policial gritou e caiu no chão. Os cangaceiros recuaram, o tiroteio diminuiu gradativamente de intensidade e finalmente cessou. Ao retornar para junto dos companheiros, Zé Rufino narrou que sentiu alguma coisa mole no rosto e nos braços. Eram os miolos, a massa encefálica do soldado caído. O morto era seu primo carnal, que havia levado um balaço de fuzil bem no meio da testa. O próprio rastejador de Zé Rufino, o veterano Ben-TV, estava presente no encontro com os 4 rapazes vindos da capital baiana. Este demonstrou um enorme respeito pelo feroz adversário. Disse que era mentira em relação a uma versão que afirmava ter sido Lampião um matador de crianças. O rastejador disse que Lampião tinha remorso de atirar em passarinho, nunca de matar um sujeito ruim.
bem-te-vi mostrava um respeito sincero pelos seus adversários. Como só os verdadeiros guerreiros que participaram da boa luta, da luta valente, do combate realizado frente a frente, no campo da honra dos nossos sertões. Interessante foram as afirmações de Rufino em relação à força da religiosidade entre os cangaceiros e mesmo entre seus camaradas de farda. Todos eles sempre tinham o nome de Deus na boca. Reconheceu que entre todos aqueles que botaram o fuzil no ombro, não tinha um que não se benzia. Os lutadores foram em suas declarações um povo beato até os fios dos cabelos. Mas indubitavelmente para o Major Zé Rufino, o seu maior feito na luta contra os cangaceiros foi a morte de Corisco. A caçada e morte do Diabo Louro. Zé Rufino começou a sua narrativa afirmando que não queria matar Corisco. Disse que o eliminou porque foi alvejado primeiro. Tanto assim que, mostrando suas intenções, não deixou que seus homens exterminassem Dadá, onde garantiu a sua vida até Salvador, onde ela foi tratada. Para o antigo caçador de cangaceiros, Corisco e Dadá eram definidos como um casal bonito. Ele via Corisco, conhecido como Diabo Louro, como um homem de fibra e achava que ele morreu feliz, pois era um valente que não aguentaria viver em uma penitenciária. Corisco era uma figura que Zé Rufino nutria um enorme respeito, mesmo passados quase 20 anos do confronto que havia provocado a sua morte e o ferimento que fez Dadá perder parte de sua perna direita. Dadá era uma mulher linda e valente aos olhos de Rufino. Em sua opinião, a companheira de Lampião era pequena diante de Dadá. Glauber aproveita a fundo a conversa com José Rufino, principalmente a descrição do porte físico do cangaceiro e da indumentária, que muito lhe ajudariam no futuro a compor um dos principais personagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na reportagem, Zé Rufino, talvez com exagero, diz que os cabelos de Corisco eram grandes, e quando ele jogava as mechas por cima dos ombros pareciam duas bandeiras amarelas. Quando Corisco cortou os cabelos, cada pedaço dava para fazer uma grande trança. Se havia respeito e admiração à distância, tudo se acabava quando os canos dos fuzis ficavam frente a frente. Rufino afirmou que deu muito fogo, muito combate, contra Corisco e que este era doido para lhe matar. Aparentemente nos momentos finais do chefe cangaceiro, que gostava de ser tratado como capitão, este não reconheceu Zé Rufino e lhe perguntou o nome. Desejava ir para a eternidade sabendo quem o derrubou. O antigo major afirmou a Glauber Rocha que no momento que Corisco soube quem o pegou, este nitidamente demonstrou irritação e deu o último suspiro. Glauber transcreveu a afirmação do Major Rufino contando este fato, e colocou esta parte com destaque no início da reportagem. Estou ferida, meu velho, gritou Dadá pulando no ar, baleada na perna. Mais fortes são os poderes de Deus, respondeu Corisco e fez fogo feroz contra o Major Rufino. O Major continuava correndo e disparava seguidamente no Diabo Louro que fugia para o horizonte. Uma bala rompeu os intestinos, as tripas de Corisco saltaram. O Major se aproximou, viu o homem no chão, calmo, sem medo, sem dores. Por que você não se entregou, Corisco? Sou homem de morrer, não nasci para ser preso. Como é seu nome? José Rufino. Então o rosto do capitão se contorceu e ele mordeu os lábios com fúria. Eram 5 da tarde em ponto, no mês de maio, 1940. O que militar José Osório de Farias, o Zé Rufino se esqueceu de comentar com Glauber Rocha foi que Cristino Gomes da Silva Culeto, o famigerado Corisco, natural de Matinha de Água Branca, nas Alagoas, estava praticamente aleijado de ambos os braços naquele combate. Sua deficiência era fruto de balaços que havia recebido anteriormente. Fraco e debilitado, ele tentava com sua mulher Dadá, como era conhecida entre os cangaceiros a jovem Sérgia Ribeiro da Silva, alcançar discretamente o sul da Bahia. Seguiam acompanhados do cangaceiro Rio Branco e da jovem mulher deste. Mas em um sábado, 25 de maio de 1940, Zé Rufino e seus homens apareceram em um sítio em Brotas de Macaúbas e a história se desenrolou. 7. Final de um grande encontro. Independente dos fatos reais, eu creio que esta parte da narrativa realizada pelo antigo caçador de cangaceiros mexeu de verdade com a cabeça do cineasta baiano. Pois muito do que está descrito nesta reportagem publicada no Jornal Diário de Notícias, edição de 21 de fevereiro de 1960, um domingo, Glauber Rocha reproduziu magistralmente em suas obras cinematográficas. Consta que a entrevista entrou pela noite adentro. Logo a matéria aponta que o Geraldo Del Rey mostrava que havia material suficiente para uma trilogia, só com as memórias de Zé Rufino.
Trigueirinho Neto convida então o antigo combatente das Caatingas para ser ator. Logo Bem-TV também é convidado a fazer parte do elenco do filme. Zé Rufino afirma na sequência, em um diálogo que demonstra camaradagem e tranquilidade, que vai chamar os antigos perseguidores dos cangaceiros ainda vivos para participarem da película, com a intenção que tudo seja reconstituído como reza a verdade e o mito. E a entrevista se encerra. Hoje quem percorre os aproximadamente 380 quilômetros que distancia Jeremoabo e Salvador, seguindo pela BR-110, realiza o trajeto uma boa estrada asfaltada e com conforto. Mas quando Glauber, Trigueirinho, Geraldo Del Rey e Antônio Guerra realizaram esta viagem, aparentemente o caminho que ligava Jeremoabo a Salvador era todo, ou em grande parte, de barro. Talvez já houvesse luz elétrica devido à proximidade com a usina de Paulo Afonso, mas as notícias eram através dos velhos rádios valvulados. Ou seja, o sertão não era igual ao do tempo de Lampião, mas apenas 20 anos de diferença ainda não havia mudado tanto a triste realidade daquela gente sofrida. Em meio a todo este cenário, tão distinto do belo litoral soteropolitano, Glauber ficou fascinado com aquela narrativa. O interessante é que apenas no final da reportagem, e em mais nenhuma outra parte da matéria, o cineasta baiano afirma que, além do trabalho jornalístico para o Diário de Notícias, aquela viagem seria também para realizar uma avaliação do que havia de interessante, de belo, de produtivo no sertão baiano no sentido de desenvolvimento cinematográfico. Certamente que ao viajar com amigos que participavam do movimento cinematográfico baiano do início da década de 1960, Glauber já tinha mil ideias funcionando dentro da sua cabeça e logo o vulcão que ele era, seguiria despejando grandes obras de arte cinematográficas, que chamariam atenção principalmente na Europa. Tudo isso resultaria na criação de um movimento chamado Cinema Novo e alavancaria a carreira de um cineasta que era antes de tudo ousado, determinado e genial nas suas abordagens. Não sei proporcionalmente o quanto o contato com Zé Rufino e Bem-TV contribuiu para a realização, 4 anos depois, do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas certamente a ida daqueles 4 amigos ao sertão não foi em vão.